Olá, eu sou Gabriela, essa é a Elaine, nós somos do 6º período de Pedagogia e estamos fazendo esse vídeo porque a Lu nos obrigou. Vamos começar por você, né, Gabi? Oi, ok. Qual foi a idade que você foi alfabetizada? Você lembra? Eu sei que eu fui alfabetizada no CA, a famosa classe de alfabetização, e eu sei que eu tava com a idade prevista no CA, então deve ter sido uns 6 acho que uns 6 anos. Tipo isso. E a sua? Eu fui também... Eu fui pré-alfabetizada já em casa, com a minha mãe de criação. Então já, quando eu entrei pra escola, eu já estava pré-alfabetizada, que não tem tantas lembranças de alfabetização voltado à escola, mas sim a maioria das minhas lembranças são voltadas ao meu ambiente familiar. Teve alguma mudança de escola, mudanças em casa que influenciou no seu processo de alfabetização? E eu posso dizer que durante a minha educação básica eu mudei muito de escola, fui para umas 6 escolas diferentes. Estudei também período fora da cidade, no interior do Rio. Então, o meu período escolar foi de muitas e muitas mudanças. O meu não. Acho que o processo de alfabetização, ele nos remete muito à leitura. Teve algum livro, alguma coisa assim que te marcou nessa fase? Então, o livro foi o principal meio para eu me alfabetizar. Então, não é à toa que eu amo ler. Tem muitas lembranças de livros de Pedro Bandeira, Ana Maria Machado, esses livros clássicos. Eu achava divertido quando tinha alguma coisa, tipo reportagem ou aqueles encartes de mercado, que minha avó é analfabeta funcional, então eu não sabia ler, e aí eu já, tipo, juntando algumas sílabas, já ia lendo algumas coisas, e aí meio que ficava como uma brincadeira nossa. Então não tem nenhum livro, mas tem essa lembrança de coisas de jornal e encarte de mercado, que ela adorava saber das coisas e tal. Falando da minha avó, era muito gibi que ela comprava pra mim e pra minha irmã, então o gibi também fez muito parte. Gibi é clássico, acho que pra todo Acho mundo, que marca uma geração. Gente. Então, falamos dos livros, e você tem alguma lembrança da escola? Nesse sentido? Foram várias escolas. Mas alguma que te marcou? Vejamos. Eu já ganhei um concurso de poesia na escola. Uau! Eu tenho algumas lembranças engraçadas, né? Porque eu frequentava uma escolinha de bairro, e aí eu fiz do Jardim 1 até a 3ª série. Então era eu e mais 4 ou 5 alunos. Tem umas lembranças assim legais porque já era tipo a turminha teste mesmo. Não tinha, tinha o CDF, tinha... Minhas lembranças não foram muito positivas, não. Eu fui um tipo de pessoa que sofri muito bullying em todo o meu período escolar. Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito retraída. E os acontecimentos que aconteceu na minha vida durante a minha infância, então, contribuíram para isso ocorrer. E algo assim que me ajudou bastante foi o teatro. Eu fiz durante 6 meses teatro. Não foi tanto, mas me ajudou bastante. Eu faço há 7 anos teatro. Que legal. Eu tinha fobia social. Quando eu saí dessa escolinha do bairro, e aí eu fui obrigada a ir para uma escola maior e fazer da 4ª série em diante. E era uma escola, a minha sala tinham 38 alunos. Era eu e mais 37 alunos. E até então eu só tinha uma professora para todas as matérias. Aí nessa escola tinha um professor de informática, que era um, tinha de educação física, que era outro. E tinha a professora de português e matemática e a professora de história, geografia e ciências. E aí era óbvio que eu ficava no meu canto, e aí, gordinha, não sei o que, a pivetinha. E aí sempre fui pivetona, né? E bem moleque, então
Aí começaram os bullying, etc. E eu já era, tipo, super tímida, tô num lugar que conheço ninguém, o que eu tô fazendo aqui? Odiava estar naquele espaço. E foi o momento que a escola se tornou algo traumático e começou uma fobia social, uma barreira. E aí eu não falava com ninguém, nem com a professora, nem nada. E aí eu fui fazer terapia pela primeira vez na vida. Quem me apoiou muito nesse período que eu sofria bullying foi muito os meus professores. Meus professores foram os responsáveis, assim, por me incentivar, por me ajudar durante esse período. Cara, tu falou do bullying, aí eu fiquei pensando aqui, tipo, viajando. Porque, tipo, o ano que começou o bullying foi quando eu fui fazer a 4ª série. Foi o ano que minha avó faleceu. Então, tipo, que me remetia muito a essa coisa legal de escola, porque quem cuidava de mim era minha avó. Então, era quem me buscava na escola e tem não sei o que pro almoço. Eu achava o máximo. Aquela mesma avó que você falou que ficava lendo e tal, sendo analfabeta. Na verdade, ela era analfabeta, ela só sabia escrever o nome dela copiando. Então... qual foi o método de alfabetização que você teve? O método, cara, eu acho que foi aquele clássico de juntar a sílabazinha. Voltando agora a pergunta. Aquele método clássico de juntar a sílabazinha. E quem me ajudou muito tradicionalíssimo. E aí quando eu comecei a identificar as sílabas e juntar as coisas, eu ficava tipo, sabe, uma porta se abriu. Foi bem legal. Eu acho que foi esse clássico mesmo. E o seu? Foi em casa, né? Sim, a escola que eu estudei, o método também era tradicional. Então eu presenciei também esse método lá na escola, mas lá em casa acredito que tenha sido uma alfabetização que tenha significado, né? Através de livros, através de coisas que remetiam com sentido. Porque é um desafio para o professor conhecer cada um, conhecer de fato e adequar o método ou a didática para esse aluno, porque, convenhamos, não é todo mundo que aprende da mesma maneira. Um tempo atrás, né, tipo, na nossa época, era aquele clássicozão para todo mundo e se você não se encaixa naquilo, você tem alguma questão sua, não é o método que não te inclui, sabe? Pra você, amiga, você tem o seu processo de alfabetização como algo positivo, assim, positivo, a forma que aconteceu? Ou você tem críticas? Eu sou bem crítica hoje em dia, né? Então eu critico quase tudo. Mas, cara, a única crítica, assim, é por ser aquela coisa, tipo, bem tradicional. Mas como era uma turma muito pequena e a professora, tipo, meio que ali amiga de todo mundo, não foi um momento traumático, apesar da minha dificuldade de juntar algumas sílabas e de entender algumas coisas. A minha dificuldade maior era associar o que eu ouvia à escrita. E ficou complicado. E eu já era uma criança que me cobrava demais, então eu errava e eu ficava arrasada. Não foi um processo traumático, fico feliz por isso. Então, talvez por isso eu não tenha muitas críticas, porque para muita gente o momento de alfabetização é uma fase traumática, no sentido tipo de aprender mesmo, a questão tipo da escola. Não tanto tipo o seu foi um período mais complicado por uma questão mais pessoal, né? Sim. A minha mãe queria me reter no CA, fazer 2 anos a mesma série, porque eu era muito nova. Eu fui alfabetizada de 4 para 5 anos. Então eu sou adiantada. Menina prodígio. É muito mais complicado, porque aí você entra numa série que sim, as pessoas já estão num outro desenvolvimento. Mas eu não conseguia acompanhar a mentalidade, né? Porque a mente de uma criança... E aí você recebe uma cobrança que não é proporcional ao seu momento. Você lembra da sua professora dessa fase? Não. Nada? Eu lembro da coordenadora, lembro da escola, mas a professora eu não tenho lembrança nenhuma dela.
Que doido. A minha professora, eu tenho ela no Facebook hoje em dia, ela comenta, ela acha o máximo eu fazer pedagogia. Eu acho legal, sabia? Eu me sinto muito mal, gente, porque todo mundo tem, todo mundo fala. Ah, mas aí você tem lembrança da sua mãe que te alfabetizou, então Ela você, fez teoricamente, parte desse processo, teoricamente dessa você tem lembrança da professora que te alfabetizou, foi sua Eu mãe. acho que eu tenho mais lembranças dos professores que me ajudaram nesse processo difícil. Na época que eu fui alfabetizada, eu ia ao psicólogo também, pela minha questão de ser muito retraída, muito tímida, falava que era bicho do mato, eu chegava assim, não queria me aproximar das Falava pessoas. também, gente. Minhas apresentações da escola, toda criança adora, não sei o quê. Ai, chamou aqui. Que acha o máximo. Ai, legal. Quem fazia era meu irmão. Eu chegava em casa, eu ensinava coreografia pra ele, ensinava tudo pra ele e era ele que fazia, meu irmão mais novo. Então Você ele achava. ensinava pra ele te É? ensinar? Não, eu ensinava pra ele e aí na hora da apresentação ele ia lá e fazia. Tanto é que às vezes tinha personagem, fazer menina. Eu ficava, não posso. Por que não pode? Eu falei, não posso. E aí, como minha professora já era próxima e sabia dessa minha questão de timidez, assim, tipo, pra apresentação, embora eu fosse a pivetinha da escola, pô, a apresentação que tinha gente que eu não conhecia, eu surtava. Então, ela sempre respeitou, então acabou se tornando... teve um valor afetivo, apesar de não ter sido tão ligada à alfabetização. Mas acompanhava o processo e é uma escola que tinha, sei lá, 40 alunos, 50 no máximo, então você conseguia acompanhar um pouco melhor a história de cada um e saber de algumas coisas. Quando você tem muitos alunos, já é uma escola grande, acho que não flui da mesma forma, né? Não tem como você acolher todos com o mesmo carinho, a mesma empatia. Isso é uma coisa que foi muito marcante pra mim, o carinho que eu tive nesses anos iniciais. Acho que se esse processo fosse traumático como tudo que veio depois, eu ia ter um ódio bem grande da escola e criticar muito mais todo o sistema e... enfim, tudo, né? Sim. Fim de vídeo. Fim de vídeo, gente. Tchau.